Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Momento devocional, a nossa reflexão bíblica começando agora, através do YouTube, do Instagram e do Facebook. Eu quero convidar você para compartilhar com seus contatos e também para se inscrever no canal do YouTube e deixar o seu gostei, o seu like. Hoje eu quero trazer o tema A dureza de coração e suas consequências. Boas-vindas a todos e a todas. Acompanhe junto essa reflexão, mas vamos ouvir mais um pouquinho da música. A dureza de coração e suas consequências. O texto bíblico base da nossa reflexão está no livro dos Salmos, capítulo 95, Salmo número 95, versos 8 e 9, que diz assim: Não endureçam o coração, como em Meribá, como em Massá, no deserto, onde me desafiaram e puseram-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Aqui está relatando mais um dos muitos episódios de incredulidade e dureza de coração do povo de Israel na sua saída do Egito para Canaã, a sua travessia do deserto. Deserto é lugar de provação, de teste. E será que estamos prontos para responder de forma agradável a Deus nos testes da nossa fé, nos desertos da vida, ou vamos também murmurar? A dureza de coração leva à murmuração, e é um pecado que tem suas consequências, como todos os pecados, esse não é diferente, tem a sua consequência. Não endureçam o coração como em Meribá, como em Massá no deserto, onde me desafiaram e puseram-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. É o que diz aqui a palavra de Deus no Salmo 95, versos 8 e 9. Muitas vezes em nossa jornada cristã, podemos ser confrontados com situações que exigem de nós uma postura de humildade, de mansidão, de confiança em Deus. Mas é comum, muito mais comum do que a gente pensa, termos dificuldades em deixar de lado o orgulho e a arrogância, e o coração endurece e murmura. A dureza de coração pode ser um grande empecilho para o nosso crescimento espiritual e para a nossa comunhão, nosso relacionamento com Deus e até mesmo com as pessoas ao nosso redor. E o que é dureza de coração? É claro que é algo figurado, né? Coração aqui como sede do nosso ser, da nossa mente, dos nossos sentimentos. E é claro que como é algo figurado, essa dureza também é figurada. Deus chama um povo incrédulo, por exemplo, de um povo de duro coração, coração de pedra, que Deus diz que vai trocar e pôr ali coração de carne, um coração sensível. Então a dureza de coração é a resistência em ouvir a voz de Deus e obedecer os seus mandamentos. Em primeiro lugar, é resistência em ouvir a voz de Deus e obedecer os seus mandamentos. Em segundo lugar, a dureza de coração é a falta de empatia, de compaixão pelo próximo. É não sentir, não se colocar no lugar do outro, não se empatizar e muito menos simpatizar com a dor do próximo. Em terceiro lugar, é a insistência em ter sempre razão, mesmo quando isso pode prejudicar o outro a si mesmo. Né? Ter razão aqui não é no sentido de buscar estar certo, é se colocar como certo mesmo sabendo que não está. Isso é dureza de coração, teimosia, birra.
E as consequências? Então vamos às consequências. Primeira, a dureza de coração, ela afeta a nossa comunhão com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Tem gente que se orgulha de dizer que tem um coração de pedra, que é um homem de pedra, que é uma mulher de aço, que não tem sentimentos. Uma coisa é ser uma pessoa sensibilizada demais, e outra coisa é não ter sensibilidade nenhuma, ter um coração de pedra, um coração endurecido, porque isso afeta a nossa comunhão com Deus e com as pessoas ao nosso redor. Segundo lugar, nos impede de aprender com os nossos erros e de crescer espiritualmente. A dureza de coração nos impede de crescer, porque não vamos admitir que estamos errados, que enganamos, que erramos, que nos confundimos, que nos equivocamos, que falhamos mesmo, que falhamos. Para algumas pessoas é extremamente dolorido admitir uma falha. Prefere ir contra todas as evidências, contra todas as formas de boa análise intelectual, de bom senso, do que admitir que estão erradas. Coração endurecido. Em terceiro lugar, a dureza de coração pode nos levar a pecados graves, como a idolatria e a rebeldia, porque é sempre um processo, né? Vai endurecendo, endurecendo, endurecendo até não sentir mais. E aí, antes sentia um pecado muito grave e praticava um mais leve. Agora não sente nenhum e nada é pecado, nada é errado, está sempre certo, não se arrepende, não se compadece do outro e não tem saudade da comunhão com Deus, daqueles tempos de intimidade e comunhão com Deus. É o coração endurecido. A Bíblia nos dá exemplos de pessoas com um coração endurecido. O primeiro exemplo que eu quero listar para vocês é o do rei do Egito, do faraó, que se recusou a libertar os hebreus, mesmo vendo os milagres de Deus, que eram milagres para o povo de Israel, mas eram pragas para o povo do Egito. A cada praga ele ficava assim tocado, balançado, mas não cedia, porque o seu coração se endurecia outra vez. Até o ponto do seu próprio filho primogênito morrer também, o futuro herdeiro do trono, o próximo faraó do Egito, morreu na praga da morte dos primogênitos pela dureza de coração do seu pai. Quanta gente tem morrido ou feito a outros morrer por causa da dureza de coração, tanto uma morte física quanto a morte profissional, emocional, espiritual e até ministerial. O outro exemplo que eu quero listar é o exemplo do rei Saul, o primeiro rei de Israel, que desobedeceu a Deus e não se arrependeu de seus pecados. Mesmo tendo sido confrontado pelo profeta Samuel em diversas ocasiões, ele ouvia, pensava, mas por fim decidia, escolhia ir em frente na sua ação pecaminosa, rebelde, fazendo as coisas do seu jeito, sem levar em conta a palavra do Senhor. É isso que um coração endurecido faz, relativiza, deixa em segundo plano a palavra de Deus para colocar a sua própria palavra, seu próprio pensamento, sua própria ideia. Mas também eu quero dar um terceiro exemplo, o exemplo dos fariseus dos dias de Jesus, que era a nata religiosa de Israel. Ninguém era mais caxias, mais ortodoxos, mais zelosos da lei do que os fariseus, que era uma seita do judaísmo, uma facção ultraconservadora do judaísmo nos dias de Jesus. No entanto, eles se apegavam tanto às leis e às tradições, com um coração endurecido que não tinha amor, que por causa de suas tradições, eles quebravam, eles anulavam o mandamento de Deus na sua essência, no seu verdadeiro sentido, para poder fazer prevalecer os seus caprichos pessoais de um coração endurecido. Por isso Jesus disse em Mateus 23, ai
de vós. Por várias vezes você vai ver ali em Mateus 23, o Evangelho de Mateus, a expressão universal da dor. Ai, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Sim, porque a dureza de coração produz hipócrita. O do coração endurecido, pela hipocrisia, pode parecer até sensível em dados momentos para ganhar a simpatia do povo, mas o coração é endurecido. É um coração como o de Judas Iscariotes, que eu citaria aqui como um quarto exemplo. Aquele que teve tantos privilégios, foi chamado, escolhido pelo próprio Jesus, andou com ele, teve a confiança de ser o tesoureiro do grupo, presenciou grandiosos milagres, ouviu preciosos ensinos, no entanto, traiu e vendeu o mestre, porque tinha um coração endurecido, um coração que não se quebrantou, que não se converteu. E como vencer a dureza de coração? Primeiro, buscando a Deus em oração e pedindo que Ele amoleça o coração, que Ele entre no seu coração através do seu Espírito Santo e da sua palavra e remova esse coração de pedra e coloque um coração de carne, um coração sensível. E eu estou falando aqui do coração, não a bomba, desculpem, a bomba que bombeia o sangue do nosso corpo. Eu estou falando do coração como sede da alma, das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, onde Deus habita e se manifesta. Mas é uma oração verdadeira, genuína, da maneira como se expressa muito bem o poeta cristão naquele hino Em Fervente Oração. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar. É a experiência de quem teve um coração mudado, de um coração de pedra endurecido para um coração normal, sensível a Deus. Segundo lugar, como vencer a dureza de coração? Ouvindo a voz de Deus por meio da leitura, da mensagem bíblica e da comunhão com outros irmãos em Cristo. Uma pessoa de duro coração, ela vai ter dificuldades de se comunicar, de ter comunhão com outras pessoas, porque o seu duro coração afasta as pessoas dela e afasta ela das pessoas. Terceiro lugar, sendo humilde e manso, reconhecendo que somos falhos e dependentes de Deus. Lembre-se, você é um cristão, uma cristã, você é um discípulo, um imitador, uma imitadora de Jesus que disse, aprendei de mim que sou, não é estou, é sou, é o verbo ser, significa uma atitude continuada. Sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma, coisa que o dono, a dona de um coração endurecido não experimenta, que é o descanso da alma, a paz verdadeira na sua alma. E em quarto lugar, como vencer a dureza de coração? Pedindo perdão e se arrependendo dos seus pecados. Essa é a maneira, pedindo perdão, se arrependendo e pedindo perdão dos pecados. A palavra arrependimento já está fora do vocabulário de muita gente hoje, nas pregações, nos ensinos, mas quando Pedro respondeu à pergunta dos seus compatriotas judeus, lá em Jerusalém, naquela manhã do dia de Pentecostes, conforme registra Lucas em Atos capítulo 2, eles perguntaram, o que nós devemos fazer? E Pedro disse, arrependei-vos e convertei-vos para serem apagados, cancelados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério da parte do Senhor. Maravilha, né? Então, pedindo perdão. Conclusão. A dureza de coração pode ser um grande obstáculo para a nossa vida espiritual, mas não é impossível de ser vencida. Há tempo, aquele que muda a história, aquele que tem em suas mãos todo o poder, toda a autoridade, pode mudar o seu coração, o meu coração. Nós devemos buscar a Deus diariamente, reconhecendo a nossa necessidade da graça, da misericórdia de Deus e nos esforçando. Tem um lado nosso, um lado pessoal, que é o esforço em sermos pessoas humildes e obedientes aos seus mandamentos. Isso vai custar renúncia, não é de graça, não é automático. Você ora e
transformado numa pessoa humilde. Você vai ter que fazer renúncias, fazer escolhas em ser humilde, em renunciar a cada passo da vida. Mas vale a pena servir ao Senhor com um coração sincero, um coração sensível, um coração quebrantado. Porque um coração quebrantado e contrito, o salmista disse que Deus não despreza. Maravilha, né? Que Deus abençoe a sua vida gloriosamente. Eu quero fazer um pedido, compartilhe essa mensagem com seus contatos, aí no Instagram, no Facebook. Também se inscreva no meu canal aí do YouTube, me ajude a alcançar o primeiro 1K, 1000 inscritos. Estamos ainda antes de 400. Ajude-me, porque isso vai favorecer que os vídeos cheguem a mais pessoas, levando essa palavra preciosa e inigualável, a palavra de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente no nome de Jesus.